Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar de um assunto que gera muita dúvida aí no dia a dia da consultoria ambiental, do consultor e da consultora ambiental, que é o assunto referente à compensação ambiental por corte de árvores nativas isoladas, tá pessoal? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque tem muita gente mandando mensagem com dúvidas, então eu quero trazer esse vídeo aqui com esse conteúdo para vocês, beleza? Galera, eu já estou compartilhando então a tela do meu computador para a gente ver junto. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui no Google, né, com aquela inteligência artificial do Google para ver qual é a resposta que a inteligência artificial nos fornece, tá? Então, ela vai falar aqui que no estado de São Paulo a compensação por corte de árvores isoladas pode variar de 1 a 30 mudas por árvore suprimida, tá? Então, aqui a inteligência artificial está falando que aqui no estado de São Paulo, a variação pode ir de 1 a 30 árvores para cada árvore nativa suprimida. E a compensação nesse item aqui, pessoal, eu achei interessante compartilhar com vocês, porque eles falam o seguinte, ó, a compensação pode ser realizada em áreas de reserva legal do imóvel rural de terceiro com espécies nativas. Então, você pode estar fazendo a compensação em áreas de reserva legal de terceiros, né? Falando aí na parte rural, tá? Aqui, somente aqui na parte de cima, tem um outro ponto que eu acredito que precisa ser bem analisado. Por quê? Aqui ele vai falar que a área de compensação deve ter um grau de prioridade igual ou maior. Então, neste caso, pelo que a inteligência artificial está passando para a gente não poderia compensar em locais que o grau de prioridade de restauração ecológica for menor. Mas isso é um adendo que precisa ser avaliado, beleza? Vamos voltar aqui. Então, a inteligência artificial vai falar para a gente que é a resolução que orienta, que dá essas diretrizes, é a resolução 02 de 2024 da CEMIL, e é por lá, então, que nós temos toda a diretriz de compensação ambiental. Mas, afinal, qual que é o valor de compensação ambiental? Como que eu sei, na minha cidade ou na cidade que eu estou atuando, qual é a compensação por essas árvores isoladas, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui na resolução CEMIL. Vou compartilhar aqui com vocês. E vai estar aqui no artigo 5º da resolução, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui junto. O artigo 5º, então, vai falar sobre a compensação ambiental no caso de emissão de autorização para corte de árvores nativas isoladas, que deverá atender os seguintes critérios. Então, vamos lá. Primeiro, cortes de árvores nativas isoladas localizadas em municípios com índice de cobertura vegetal nativa inferior ou igual a 5%, conforme a tabela constante do anexo 2, que tem aqui na resolução, tá, pessoal? Depois eu vou deixar o link aqui, você vai poder entrar e certificar lá na resolução também. E aí ele vai falar que nesses casos a proporção para compensação é de 25 para 1. Então é interessante a gente observar no artigo 5º aqui que ele já vai ter essas proporções, mas um ponto interessante para se avaliar, para você saber se na sua cidade qual que é o tipo de compensação, vai estar atrelado com o índice de cobertura vegetal nativa. Tá? Então, é muito importante você saber qual é o índice que está aí na sua cidade, na cidade que você está trabalhando. Para isso, na própria resolução, mais para baixo, tem uma tabela que tem esse índice aí de cobertura vegetal, tá, pessoal? Então, na própria resolução CEMIL aqui embaixo, a gente vai dar uma olhadinha no final, já está te falando qual que é o índice de cobertura de vegetação nativa da cidade que você vai atuar ou que você está trabalhando, beleza? Então, um dos parâmetros principais para definir a porcentagem de compensação ambiental está vinculada com o índice de cobertura vegetal. E aí, seguindo, então, a gente vai para os outros parâmetros. Então, aqui, ó, municípios com índice de cobertura vegetal nativa entre 5% e 20%, conforme a tabela, a compensação deverá seguir na proporção de 15 para 1. Tá aqui, ó, pessoal, na proporção de 15 para 1, certo?
E os municípios que tiverem cobertura vegetal nativa igual ou superior a 20%, a compensação é na proporção de 10:1, tá? E então, isso é muito interessante, você saber qual que é a proporção que você está trabalhando ou no município em que você está atuando para você saber corretamente a compensação. E isso mostra que vai variar de município para município, tá, pessoal? Então, não tem uma definição geral para todos os municípios. Isso vai variar de acordo com esse índice de cobertura vegetal. Então, isso é muito importante. E aí, cortes de árvores nativas isoladas ameaçadas de extinção deverá ser compensado na proporção de 30:1, qualquer que seja sua localização. Então, outro fator importante aqui, além então, da cobertura, do índice de cobertura de vegetação no município, nós temos um outro critério que, se essa árvore isolada ela for catalogada como ameaçada de extinção, a proporção de compensação é 30:1, tá? Então é um peso aí bem considerável, né? Lógico, tem todo o fator ecológico por trás, mas são 30 árvores para cada uma suprimida que está categorizada aí como extinção como ameaçada de extinção, tá? Então, isso é muito importante também para você considerar nos seus trabalhos essas informações, tá, pessoal? Então, é importante saber, vai variar de novo de município para município, mas você tem aí a resolução para estar observando. E um outro ponto muito importante, tá? Claro que cada município pode ter a sua legislação. E aí, se o município tiver a própria legislação de compensação ambiental, você tem que observar se essa compensação ela é mais restritiva do que a estadual, do que essa legislação aqui da resolução C1000. Se a compensação no seu município for mais restritiva, então, por exemplo, você está numa área que a compensação é de 15:1, né, de acordo aí com o que está na resolução C1000, de acordo com o índice de cobertura vegetal do seu município, de vegetação nativa, a proporção de compensação é 15:1. Mas você tem uma legislação no município que fala que árvores nativas, a compensação vai ser 20:1. Então você vai seguir a legislação do seu município porque ela é mais restritiva do que a legislação aqui da resolução C1000 estadual, tá? Então é sempre importante observar isso também. Se o seu município tiver uma legislação que for mais restritiva, você segue a do município. Se a do município for menos restritiva que a resolução C1000, você vai seguir a resolução C1000. Óbvio que isso você vai ter que antes entrar em contato, conversar com os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, do Departamento de Meio Ambiente da sua cidade, para estar de fato verificando essas informações. Mas, em vez de regra, você vai seguir sempre a que for mais restritiva, tá, pessoal? Então, parâmetros muito importantes para você considerar. Índice de cobertura vegetal do município, verificar se é ameaçada ou não de extinção e verificar a legislação municipal, se for mais ou menos restritiva, tá? Então, esses 3 pontos são importantes para você poder definir aí a quantidade exata de compensação ambiental por corte de árvores nativas isoladas, tá, pessoal? Então, para baixo aqui na resolução vão ter algumas informações importantes. Aqui tem um mapa mostrando por região aí de acordo com a classe de prioridade, tá? E aqui, pessoal, que eu estava falando para vocês, a tabela com os municípios, os nomes dos municípios, e aqui vai ter a superfície, cobertura vegetal nativa em hectares, cobertura vegetal nativa em porcentagem, então é aqui que você vai observar, e a classe de prioridade, que você vai servir para compensação vai servir para compensação de supressão de vegetação nativa, tá? Então vai ser importante também esse item aqui. Claro que, pessoal, isso é muito complicado, às vezes é muito trabalhoso você ficar lendo, procurando, e é por isso que eu tenho uma planilha que eu desenvolvi
para estar fazendo todos esses cálculos de compensação, seja por compensação de supressão de vegetação nativa, porque também envolve analisar cada cidade, e também a compensação por árvores isoladas. Então eu uso essa planilha que eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente dar uma olhada junto, tá? É uma planilha que eu já falei aqui no canal, mas eu desenvolvi aqui para poder trabalhar com vocês aqui, tá? Então eu utilizo no meu dia a dia. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Você pega uma cidade que o índice de cobertura vegetal aqui tá 10,3. E aí a proporção aqui, pessoal, tá dando 15:1, tá? Então a cada uma árvore nativa que eu faço a supressão, a compensação é de 15, tá? Então vamos pegar uma outra cidade aqui. Vamos lá em cima, vamos pegar a primeira aqui, a Damantina. A cobertura vegetal aqui está em 9% e a compensação aqui, então, é 15:1, tá? Então, vamos verificar se, de acordo com a legislação, está batendo, né? Então, eu venho aqui, vejo lá, vamos ver o que fala o artigo 5º, município com índice de cobertura vegetal nativa entre 5% e 20%, a compensação é 15:1. Beleza, bateu. Show de bola, né? Então, essa tabela está bem completa, tá, pessoal? Se você quiser adquirir para contribuir, ajudar aqui no canal, nesse projeto, ela está à venda na Hotmart, preço baratinho, acessível para você chegar lá, baixar e utilizar no seu dia a dia. Tem aqui para... você pode colocar tanto árvores nativas, se seu projeto contemplar, então vou colocar aqui 30 árvores nativas. Vamos supor que eu vou suprimir uma vegetação em estágio inicial aqui, e vai ser uma supressão de uma área de, sei lá, 2.000 metros quadrados. Então, a gente já vai gerando a compensação aqui, de acordo com o fator de complexidade aqui do município, tá, pessoal? Então, a planilha é bem completa. Você vai poder também estimar a quantidade de mudas que você vai utilizar de acordo com o espaçamento. Então, a planilha é bem interessante para você ter no seu dia a dia. Se você quiser ajudar, tá aqui o link na descrição do vídeo. Vou deixar aqui para você poder acessar e adquirir essa planilha, beleza? E galera, para a gente finalizar, é importante também ter em mente que, dependendo do seu caso, se você for suprimir até 10 árvores nativas em área rural, você é beneficiado pelo Via Rápida Ambiental da CETESB, tá? Lembrando que precisa verificar se o município possui algum tipo de legislação ou se eles são aptos a dar esse tipo de autorização. Mas na maioria dos casos, você é contemplado sim pelo Via Rápida Ambiental, então você pode suprimir até 10 árvores nativas sem precisar fazer a compensação ambiental, sem precisar fazer projeto, é só entrar no sistema do Via Rápida Ambiental. Tem vídeo aqui no canal para você poder fazer aí obter a sua autorização e ficar tranquilo, tá? Até 10 árvores nativas, então, por propriedade aí, então você pode sim fazer a supressão, desde que preenchido corretamente, não vai ter nenhuma compensação e você vai ter a sua autorização. Acima de 10 árvores nativas, aí você vai ter que entrar no licenciamento do modo convencional e entrar no sistema, vai ter projeto, vai ter compensação, e aí muda então de configuração a maneira que você vai obter essa autorização, beleza? Então eu fico por aqui, um forte abraço, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se você já é inscrito, deixa aqui sua mensagem, isso ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus, eu vejo vocês no próximo vídeo.